como eu te disse, essa turma é uma turma da disciplina, sim, está sendo gravado, né, que aí Everton colocou ali, até porque eles estão escrevendo, né, sobre os veículos todos de Pernambuco e estão escrevendo, inclusive, também sobre a Continente. Essa turma é uma turma de comunicação pública e com alunos de diversos períodos e de diversas cidades, mas o curso é sediado em Caruaru, na Federal de Pernambuco, né? E aí, a gente está hoje recebendo Mariana Souza de Oliveira, que é jornalista, deixa eu ler o currículo, jornalista pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em crítica e jornalismo cultural pela Universidade Federal de Pernambuco também, mestre em arte estética pela Universidade Carlos II de Madrid e atualmente é editora da Continente, muito cultural. E aí a gente queria, como eu já te adiantei um pouco, Mariana, a gente está nessa discussão toda de entender como se faz comunicação pública em Pernambuco, né? E a Continente também, nesse sentido, como é que ela tem atuado no jornalismo cultural, sobre a diversidade de pautas, ou seja, como é feito esse jornalismo público que sai desse eixo Rio-São Paulo e consegue manter-se 20 anos, né? E qual é essa diversidade que vocês pensam, enfim, a palavra é com a senhorita, obrigada, e a sala é sua. Obrigada, Giovana, obrigada pelo convite. Enfim, eu já dei aula um tempo da minha vida e é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Enfim, infelizmente, dinâmicas familiares, filhos pequenos para cuidar, muitas coisas, a gente termina tendo que organizar os horários, né? Um pouco reduzir a carga para poder dar conta de tanta coisa. É uma honra estar aqui representando a revista, né? Eu estou na revista há muito tempo, a revista está fazendo agora 20 anos, né? Nesse mês de dezembro, a gente vai até lançar uma edição comemorativa, né? Assim, teriam outras ações se a gente não estivesse vivendo um ano tão atípico, né? Enfim, tão diferente para todo mundo. Eram outros planos que a gente tinha para esse 2020 de 20 anos. Mas, enfim, vamos fazer aquilo que é possível ser feito hoje, né? Nesse contexto que a gente está vivendo. Eu estou na revista desde 2003. Então, eu entrei na revista, ela tinha quase 3 anos, né? Então, assim, eu consigo ter uma visão da trajetória, né, da Continente, lá desde o início, ainda quando eu entrei, ainda a gente estava com o primeiro editor, Mário Hélio, que foi o editor que criou a Continente. Então, eu tive um contato com ele inicial, e depois eu fui passando aos poucos pelas várias fases que a revista viveu até chegar agora, né, nesses 17 anos que eu estou lá, praticamente. Comecei como estagiária, enfim, fui ficando, só saí mesmo quando eu fui morar em Madrid um tempo para fazer esse mestrado, e aí depois eu voltei, mas aí retomei a minha vaga. Na verdade, eu fui para lá, mas continuei colaborando com a revista de algum modo a partir de lá. E, assim, eu acho realmente que tem tudo a ver, assim, vocês trazerem a Continente para esse debate, porque eu acho que a gente é um case de sucesso, na minha visão, né? Porque a gente sabe que não é tão difícil você botar um periódico na rua, né? A gente vê vários periódicos sendo lançados, mas a gente vê que muitos deles não conseguem ter uma perenidade, enfim, de fato existirem durante muito tempo, né? A gente vê periódicos, especialmente na área cultural, que são lançados, duram um pouco e depois eles deixam de existir, né? E se a gente existe hoje até esse tempo todo, e esses 20 anos, é porque a gente tem, sim, um apoio público. Se a gente fosse uma instituição privada, a gente certamente não estaria aqui com a revista impressa hoje, como a Bravo não está mais, né? Como tantas outras publicações do campo da cultura não conseguiram ter uma vida longa tão grande, né? Assim, a Bravo hoje tem um projeto um pouco diferente, mas já é, assim, uma coisa bem distinta do que era lá uma revista mensal no início, enfim. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, é que a gente ter esse apoio público é fundamental para a gente existir, realmente, porque se a gente não tiver o apoio público, a gente não estaria aqui hoje falando com vocês, não existiria a revista não teria essa vida tão longa de 20 anos, que é uma vida bastante longa, assim, é para ser comemorada mesmo, né? Porque não é fácil. A gente sabe, quem trabalha com periódico sabe que não é fácil.
é uma luta mesmo, né? E a gente, enfim, está vivendo um momento ainda mais especial, com toda essa questão do impresso sendo posto em xeque, enfim, mas a revista está lá firme e forte, né? Eu vou fazer rapidamente, tá, gente, uma pequena pontuação de como a revista nasceu, só para vocês entenderem um pouquinho como foi que ela surgiu, e aí depois eu vou falar um pouco da trajetória dela e de como ela foi evoluindo do ponto de vista, uma visão muito minha, assim, que eu tenho por ter acompanhado lá. A revista ela nasceu de uma forma meio amadora e ela foi se profissionalizando ao longo do tempo, sabe? Ela foi ganhando profissionalismo mesmo, as coisas foram entrando numa lógica mais de como o jornalismo até privado funcionava, sabe? No começo a gente tinha muito essa coisa pública, e aí depois a gente foi conseguindo, apesar de ser financiado, né, pela CEP, a gente conseguiu impor à nossa revista uma organização assim maior. A revista ela nasceu lá nos anos 2000 por uma ideia de Mário Hélio, que era o editor na época, né? Mário Hélio era o editor do suplemento cultural, que hoje o equivalente ao suplemento seria o suplemento Pernambuco, que também é uma edição da CEP, mais focada em literatura, que eu não sei se vocês devem conhecer também, que é tipo um jornal, né? Era um tabloidezinho. E existe uma lei que obrigava os diários oficiais, né? A CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, ela existe, ela é uma editora do Estado, mas assim, o cerne dela, assim, ela nasceu para ser o lugar onde se fazia o Diário Oficial do Estado. Hoje em dia não é mais só isso, ela se expandiu muito, mas assim, o objetivo inicial dela era isso, né? Era rodar o DO. E aí o DO era obrigado, no Brasil era obrigado aos diários oficiais terem uma vez por mês um suplemento cultural. Então a gente tinha um suplemento cultural aqui, que era rodado lá na CEP, que era um jornalzinho, uma coisa simples, que também na época era editado por Mário Hélio. E aí, naquele momento, que eu acho também, e gosto de relacionar muito, que a gente vivia uma retomada do ambiente cultural em Pernambuco, né? Vejam, eram os anos 2000, a gente tinha passado, no início dos anos 90, pelo Mangue Beat, por todo aquele aquecimento, digamos assim, da cena cultural, né? De um resgate dessa cena. Então, eu acho que a revista ela tem também essa relação de ter nascido na esteira desses acontecimentos, né? De a gente estar valorizando novamente a cultura pernambucana, né? Então, ela nasce nesse momento, assim, dessa efervescência, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que ela nasce dessa efervescência, ela também ajudou, né, a tornar essa cena mais forte, né? É muito interessante, assim, essa relação da revista nesse momento tão específico. E aí, o que é que Mário Hélio teve essa ideia de criar uma revista que fosse uma revista de cultura feita em Pernambuco, né? A gente pega lá, se vocês entrarem no site, vocês vão conseguir ver a primeira revista, a capa é de João Câmara, né, a capa da gente foi do pintor João Câmara, e o editorial, né, da primeira edição da revista, ele é um editorial que, na verdade, ele apresentava o projeto editorial, né, ele dizia que veio, né, dizia o que é que a revista pretendia. E aí o texto de Mário Hélio, ele fala muito de ser uma revista de cultura, que fala desde Pernambuco, sabe? Não é o objetivo da gente, não é falar apenas da cultura pernambucana, né? A Continente, ela não fala apenas da cultura pernambucana. Se vocês forem olhar as 239 capas que a gente já publicou, eu acho que a gente está nesse número, que a próxima vai ser 240, a gente tem capas com Woody Allen e tem capas com Ariano Suassuna. E com, enfim, é uma variedade, assim, que vai de Frida Kahlo a Manuel Salum. Então, a gente não é uma revista sobre cultura pernambucana, mas a gente é uma revista que fala de cultura desde Pernambuco, né? A partir de Pernambuco, com o olhar de quem mora aqui, de quem vive aqui, de quem está aqui, a gente vê a cultura do mundo, né? E aí, nesse processo, o discurso de Mário Hélio era muito isso, né? Era de a gente criar uma revista que falasse de cultura a partir de Pernambuco, né? Saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, ou seja, a gente estava saindo do eixo de onde todas as revistas falavam, né? Que era a revista Bravo, a Cult, e todas elas são editadas lá, e a gente passava a ser editada daqui, olhando para a cultura não só local como do mundo, a partir desse olhar de quem é de Pernambuco, né? E, obviamente, a gente também trazia, e aí isso aí é uma coisa muito forte ainda para a gente,
um forte teor, assim, como a gente está em Pernambuco, é óbvio que a gente dava mais espaço para as coisas daqui do que outras publicações poderiam dar, né? Gente, eu vou parar um minuto só para eu botar aqui meu computador para carregar. Um segundo. Pronto, desculpa. Mas só para recuperar aqui. Então, aí, Marielle criou essa revista nesse momento com esse intuito, né? Então, continuou existindo suplemento na CEP e começou a se fazer também a revista mensalmente, né? Isso tudo financiada pela CEP, né? A impressão era na CEP, foram contratadas pessoas para CEP para fazer a revista, tudo bancado pelo setor público, né? Pela CEP, que é um órgão estatal. E aí, nessa trajetória de 20 anos, o que é que acontece? No começo da revista, o começo que eu peguei, a gente ainda... É como se, assim, a gente ainda não tivesse uma estrutura ali para fazer a revista de fato, sabe? Era assim, tipo... Hoje é dia 27, né? A revista do mês que vem, que é a revista de novembro, a gente já entregou, tá? Hoje. Já tá lá na gráfica. Agora voltou a rodar, esse mês vai voltar a rodar, a gente passou 6 meses sem imprimir a revista, então, em novembro, desde junho, a gente não tem revista impressa pela questão da pandemia, mas a gente entrega a revista mais ou menos dia 20, por exemplo, hoje, né? Naquela época, a gente não tinha isso não, entendeu? Isso era uma coisa meio desorganizada. A gente, às vezes, entregava a revista do mês no próprio mês, entende? Então, assim, o assinante, ele ia receber aquela revista daquele mês, tipo, no dia 22 daquele mês, assim, uma coisa meio troncha, assim, mas que era porque a gente não tinha ainda o modus operandi disso, né, de criar as rotinas do próprio jornalismo, né, da produção jornalística. A gente sabe que, às vezes, assim, a gente acha, não, porque a gente faz o que quer. A gente não faz o que quer, a gente tem uma série de regras, né, na produção, de deadline, de tamanho, assim, o povo bota o título que tu quiser, não é assim, eu não boto o título que eu quiser, eu boto o título que eu quero e que caiba no espaço que eu tenho, né? Então, assim, a gente começou a criar rotinas que são necessárias para você ter uma produção jornalística periódica, né? Que tem uma periodicidade certa, que o assinante saiba que todo dia 5 ele vai receber a revista dele lá. Então, nesse começo da revista, tinha muito assim, esse ideal de fazer uma revista muito boa, né? De fazer uma revista que o conteúdo sempre foi muito bom e sempre foi muito elogiado, mas era aquela coisa, às vezes a gente, para ter esse conteúdo muito bom, a gente atrasava a revista, tipo, 2 semanas, entendeu? O que hoje não é viável, assim, hoje não acontece mais isso, porque a gente foi ganhando esses recursos, né, que a gente tem que se organizar e se planejar para que a gente tenha um periódico que chegue no destino final, né, que é o leitor, no dia certo, como é combinado, não fique em um vácuo, né? Então, a gente teve esse primeiro momento, que foi um primeiro momento, acho que, de muita excitação para todo mundo, né? A revista ela foi muito bem recebida quando ela foi lançada, né? Quando eu cheguei para trabalhar na revista, ela já tinha 3 anos, ela já era assim, tipo, já era meu sonho, né? Eu estava no último ano de jornalismo, em 2003, e assim, onde eu queria estagiar era na Continente, porque é onde eu achava que eu ia ter contato com coisas que me interessavam, né? Que era o ambiente da cultura, e poder fazer um jornalismo talvez mais... como é que eu posso dizer assim? Não é nem mais livre, mas assim, em que a gente pudesse aprofundar mais, né, discutir temas que talvez a gente achasse mais relevante do que o hard news do dia a dia, né, que ensina muito pra gente. Eu tive experiências também com isso, que faz você aprender muito, mas às vezes não é a sua praia, né? Tem gente que nasce para não, que eu acho que nasceu para coisas, para projetos jornalísticos que requerem mais tempo, né? Aquela coisa imediatista, né? Do hard news, que você tem que estar ali moendo muito rápido as notícias. E aí, desde o começo, eu acho que a revista, ela conseguiu, e aí, que bom, né, para os editores que estavam lá na frente naquele momento, ela conseguiu criar uma independência, sabe, gente? Que é um pouco o que a Giovana comentou comigo, né? Acho que a gente conseguiu. O caminho de sucesso da Continente hoje é por ela não ser chapa branca, né? Ela é uma revista do Estado, ela é bancada pelo Estado, mas ela conseguiu criar a sua trajetória sem ser uma revista que fizesse elogios a tudo que o Estado estava fazendo no campo da cultura, ou falando apenas das pautas que interessavam ao Estado. Assim, a gente conseguiu trilhar um caminho muito
distante disso, né? A revista ela não é tida em nenhum lugar que você chega, na verdade, eu acho que ela surpreende por não ser isso, né? Por não ser chapa branca, por conseguir ter esse projeto editorial mais independente, né? Então, desde o início, a revista foi marcada por isso, eu acho também, sabe? É uma coisa que vem desde o início, talvez também, sabe? É uma coisa que eu penso muito, assim, ela começou assim, ela foi se firmando no mercado assim, e depois, por mais que os governos tenham mudado, porque a gente já passou por vários governos, né? A gente já passou, foi criado no governo de Jarbas, passou pelos governos de Eduardo, e agora está nos 2 mandatos de Paulo Câmara. Ninguém nunca agiu muito diferente com a gente, sabe? Ninguém teve coragem de dizer assim, agora vai ser assim, sabe? Não teve muito isso. Eu acho que, como a gente tinha criado essa trajetória, essa reputação de um veículo mais, apesar de ser público, não sendo chapa branca, acho que a gente conseguiu, é como se a gente tivesse meio protegido, sabe? Dessas intervenções tão, que poderiam ser bem fortes, né? E aparentemente não são, né? Aí, assim, tipo, a pauta da gente não vai para o governador, a pauta da gente não, a gente é vinculada, a CEP é vinculada à Casa Civil. A Casa Civil não sabe o que a gente está fazendo, sabe? Ela vai receber a revista, ela vai saber depois. Quem sabe o que a gente faz, no final das contas, assim, como já quando a gente está entregando a revista, é a diretoria da CEP, porque eles que liberam a revista para impressão. Mas, assim, não existe o governador sabendo que vai ser publicado na revista Continente, não, entendeu? É surpresa para ele também. Quando ele recebe a revista, ele não sabe o que ele vai encontrar lá, não. E aí, assim, essa trajetória foi dessa forma, acho que desde o início ela se marcou por não ser chapa branca, né, e por ter esse discurso mais independente mesmo, né. Claro que a gente fala de cultura, então a gente está um pouco mais afastado dos temas, nem tanto, né, porque tudo é política, tudo é tema político, mas assim, a gente não está tão diretamente no jogo de notícias políticas. Talvez se a gente fosse outro tipo de revista, a gente tivesse, fosse mais difícil a gente ficar mais a parte dessa questão. E aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, depois Mário Hélio saiu, porque foi assumir a editora Maçangana na Fundação Joaquim Nabuco, na época, e aí os editores assistentes, que eram Homero Fonseca e Marco Polo, Homero Fonseca escreveu vários livros, Marco Polo, da Ave Sangria, acho que vocês devem conhecer. Marco foi meu chefe durante muitos anos, até recentemente ele era editor da Continente, né? Apesar dele ser cantor também, ele era jornalista lá com a gente, poeta também, escritor. Então, eles assumiram, e aí os dois tinham uma experiência muito larga e vasta no jornalismo real, assim. Mário Hélio tinha tido experiências, mas Mário era mais acadêmico, digamos assim. Então, ele tinha uma visão desse operacional do jornalismo menos fechadinha. E Homero tinha sido chefe de redação do Diário, Marco Polo tinha sido editor do Caderno C, e eles sabiam que para a gente ter um produto que chame de periódico e viável, você tem que ter data para fechar, você tem que ter data para começar, você tem que ter pauta, você tem que ter todo um processo, né? Uma rotina de produção. E aí essa rotina ela começou a ser estabelecida de uma maneira mais forte, e a gente começou a realmente, como é que eu posso dizer assim, se organizar, né, enquanto um veículo mais com uma cadeia produtiva mais profissionalizada, digamos assim, né? Aí vocês poderiam me perguntar, eu vou tentar agilizar para também depois deixar vocês perguntarem. Não mudou nada quando saiu do governo Jarbas para o governo Eduardo ou para o governo Paulo Câmara. Veio, como falei, do ponto de vista do conteúdo, não houve nenhuma interferência direta em nenhum deles, nem no A, nem no B, nem no C. Né? Não sei se no próximo que virá vai haver, mas eu acho que a revista ela trilhou esse caminho e eu acho que quase ninguém tem coragem de ser o cara que vai mudar isso, né? O que a gente consegue perceber ao longo desses governos que passaram a bancar o continente, né? A gente tem no governo Jarbas alguns anos, né? O governo Jarbas, se eu não me engano, vai até 2006, né? 2004, nem me lembro mais. Enfim. O governo Jarbas, a revista tinha uma cara, e aí quando eu falo cara, eu falo de designer, tá? Ela tinha um designer. Quando o Eduardo entrou, o que é que ele fez? Ele não mudou a linha editorial da revista, ele não alterou muita coisa. A gente ainda ficou um tempo com os mesmos editores, depois os editores mudaram. Eu continuei, mas assim, a minha chefia mudou. Mas a gente mudou o layout da revista. A revista teve uma grande mudança gráfica, né? Que aí eu vejo que é como se cada governo quisesse marcar o seu momento com uma mudança gráfica, sabe? Assim, a minha visão é uma visão minha, tá, pessoal? Mas eu vejo muito isso, assim, acho que todo mundo que entrou quis dar uma nova cara gráfica para a Continente, não ia mexer no conteúdo, então podia mexer na parte gráfica, e a revista sempre foi muito bonita graficamente.
Então, eu não acho que ela nem melhor, assim, acho que ela tem, eu gosto de todas as fases dela, sabe? Acho ela bonita em todas as fases, desde a fase inicial à fase que ela tá agora. Então, a gente teve essa mudança com o Eduardo, né? Ele fez na número 100, a gente vai para a gente tá número 100 mudou, né? Fez essa primeira mudança, que foi na época do governo Eduardo. Depois, em 2017, já no governo Paulo Câmara, a gente fez uma nova mudança gráfica também, sabe? Era uma necessidade da gente também, né? Não é, além dessa necessidade que eu acho que cada governo também queria ter uma marca, a gente também precisava acompanhar algumas mudanças, né? A revista ela não podia ser a mesma nos anos de 2000 e hoje, né? Nos anos 2000 fazia sentido eu ter uma agenda lá, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha algumas coisas, quer dizer, tinha internet, mas não tinha o que a gente tem hoje, né? Então, fazia sentido eu ter alguns tipos de sessões na revista nos anos 2000, que hoje já não fazem o menor sentido existirem, né? E aí a revista, claro, precisava também evoluir e mudar nesse processo. Então, também, em 2017, a gente lançou um novo projeto, que é o projeto, digamos que eu chamaria do projeto desse governo atual, né? Que é, assim, o projeto gráfico desse governo atual. Mas, do ponto de vista de linha editorial, do ponto de vista das escolhas que a gente faz, as mudanças partiram muito mais de nós, redação, e por aí, e aí eu acho que eu já vou chegar numa outra questão que a Giovana levantou, que são escolhas nossas que começaram a mudar, né? Necessariamente porque, que bom, estamos mudando, estamos pensando em algumas coisas que antes a gente não pensava, né? Começando a pensar em algumas questões de representatividade que antes a gente não eram pauta, né? Nos anos 2000 essa pauta não existia. Enfim, e aí a gente hoje chega num outro momento em que outras questões são importantes para a gente, sim. Né? Só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou querendo dizer, em 2004, quando a gente tinha como 2 homens editores, enfim, trabalhava, tinha outras mulheres trabalhando também na redação, a gente fez uma matéria sobre feminismo. A capa da revista foi uma capa sobre feminismo. Nenhuma mulher escreveu nenhum texto. Todos os textos eram assinados por homem. Em 2004, isso era ok, isso não era, pode, porque os homens estão falando e não as mulheres. Entende? Naquele momento lá, a gente não tinha essa questão não era uma questão posta. Então, hoje isso é uma questão posta, né? Hoje eu não vou fazer uma matéria sobre feminismo, uma matéria sobre, enfim, alguma questão racial, sem levar em consideração que eu tenho que dar esse lugar de fala, né? Isso hoje é uma realidade, em 2004 não era. Então, assim, obviamente que a revista também foi passando por esses processos, né? E a gente foi se reinventando, se revendo, buscando outros posicionamentos, abrindo espaço para outras formas de pensar mesmo, né? Hoje é imaginável você pensar que vai ter uma capa, ou seja, na época a gente fazia uma capa, eram 6 matérias ou 3 matérias sobre um tema, né? Um tema especial, era uma reportagem especial, assinada por várias pessoas. Você imaginar que você vai falar de feminismo, você não vai ter um texto de nenhuma mulher, todos os textos eram assinados por homem. Hoje isso é uma aberração, né? Não pode. Naquela época, não houve esse questionamento, ninguém questionou a gente sobre isso, né? Porque era outra realidade. Então, assim, a revista, ela vem se atualizando, né? Vem se preocupando, sim, com esse tipo de pauta, com essas questões que estão sendo postas hoje, e que a gente realmente precisa se repensar, né? Se rever, enfim, e buscar novas saídas, novas opções, novas formas de fazer, né? Então, acho que isso também é uma coisa que tem acompanhado a revista nesse momento agora. Essas questões, elas têm tido estão muito presentes para a gente, sabe, no nosso dia a dia. São questões que a gente realmente pensa, né? E aí eu nem preciso ir tão longe. Em 2015, a gente já deu algumas pautas mais de comportamento, e aí eu acho que também foi uma coisa que foi mudando, sabe? No começo da revista, a revista era tida uma revista de cultura, então a gente separava tudo assim, cinema, teatro, artes visuais, literatura, as caixinhas bem certinhas, né? Cada macaco no seu galho, cada caixinha na sua retranca, né? Tinha retranca de arte, tinha retranca de literatura, tinha retranca de teatro, cada coisinha no seu lugarzinho, compactado, organizado, e assim, a visão inicial era assim, a revista de cultura, ela fala dos gêneros artísticos, né? Vai falar de literatura, vai falar de... Mas hoje a gente já vê a revista, a gente já entende uma revista de cultura como a Continente, uma revista que fala também de comportamento, que fala também de outras temáticas, né? Por exemplo, a gente trouxe a questão indígena para a pauta, né? A gente trouxe a questão indígena, como a questão indígena assim, não é um filme não sobre a questão indígena, é a questão indígena. E a gente acha que isso sim
pauta para uma revista de cultura, né? Então, a gente trouxe a questão, há uns anos atrás, a gente trouxe a questão da gordofobia para a capa da revista. A gente acha que a gordofobia é, sim, um tema que merece ser discutido numa revista de cultura, sabe? Claro que a gente vai buscar aí, quando a gente vai discutir um tema como esse, a gente busca referências na arte, né? Traz referências da arte, por a gente estar nessa área, mas, assim, a gente acredita que essas são temáticas que a gente precisa trabalhar, sim, né? Que a gente não... É como se, assim, ao longo desses 20 anos, a nossa ideia e o que a gente entende que seja próprio de uma revista de cultura também tem evoluído e expandido, né? Tem aberto um campo muito mais amplo. Hoje, eu acho que a gente é capaz de fazer matéria sobre quase tudo, sabe? Não só sobre produtos artísticos, né? Discos, livros, filmes. Eu acho que isso é uma visão muito anos 90, sabe? Assim, que era bem o que a Bravo fazia, né? E aí as mudanças da revista também dizem respeito a isso. Essa última mudança que a gente fez em 2017 é porque até lá as nossas categorias na revista, como a gente organizava a revista, era dividido por gênero. Era literatura, aí era a seção leitura. Arte visuais, era a seção arte. Era visuais, o nome da seção que incluía arte visuais. Aí era claquete, a seção que era de cinema. Era palco, a seção que era de cênicas. E a gente ficava naquela obrigatoriedade. Todo mês tem que dar uma matéria de cada uma dessas retrancas. E isso, às vezes, era chato, porque, às vezes tem coisas que são múltiplas, né? Que ela não é só... Ela é teatro, mas ela também é arte visual. Ou ela é literatura, mas ela é uma literatura que fala de um artista. E aí você botava em que caixa, né? Aí a gente foi se vendo que hoje em dia realmente tudo é muito híbrido e que talvez essas caixas não fossem as caixas ideais, as caixas que a gente gostaria de trabalhar. E aí a gente propôs uma nova distribuição da revista em função de gênero textual. Aí a gente tem artigo, crítica, resenha, ensaio, porque aí a pessoa pode falar do que quiser, né? Enfim, é o tipo de texto que você escreve, né? É uma reportagem, é uma crítica, é uma resenha, enfim, o que é, e aí você coloca lá, e aí você pode falar de várias coisas, a gente não tem aquelas caixinhas fixas que eram antes. Então, nesse processo, a revista teve essa evolução, né? Eu acho que a revista, ela está tentando cada vez mais se atualizar, né? Hoje a gente tem um site que funciona, né? Quando eu entrei na Continente, eu não tinha nenhum site. Aí, logo depois que eu entrei, ela teve um site. O objetivo do site era assim, quando a gente fechava a revista, a gente dava Ctrl+C, Ctrl+V e colava no site. E aí, o site passava um mês inteiro sem acontecer nada com ele. Isso em 2003, né? Aí, de lá para cá, a gente evoluiu, a gente hoje tem conteúdo exclusivo do site, a gente tem rede social, a gente tem um podcast que a gente lançou esse ano, né? Enfim, a gente tem tentado, né, até trabalhar a Continente como uma marca, porque a gente ainda tem muitos leitores do impresso, mas a gente não sabe até quando a gente vai ter, né? E a Continente hoje a gente vê ela como uma marca, né? Que ela pode estar presente no podcast, nas redes, no site, em vários lugares. E aí, para fechar e deixar vocês falarem, que eu já falei muito aqui, uma coisa que sempre me perguntam, né? Comum, essa pergunta tem que ter um pouco a ver com a temática de vocês. O governador liga ou alguém do governo liga pedindo uma matéria, né? Publica aí a matéria sobre a expulsão do meu amigo, não sei o que lá, nananã. Veja, isso nunca aconteceu assim, dessa forma descarada com a gente, não. Sabe, a gente, como eu falei, a gente conseguiu construir uma certa blindagem, que as próprias pessoas, elas ficam meio constrangidas para chegar nesse tipo de abordagem, né? Mas aí a pergunta é também, e aí, vocês se limitam a fazer pautas para não criticar o governo, para não, de alguma forma, criar um problema, né, com alguém, com quem banca vocês, né, que é o governo. Aí, veja, claro, assim, essa coisa assim, todo mundo somos totalmente independentes. Não, não somos totalmente independentes. Ninguém é totalmente independente, né? A gente sabe onde a gente está. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. A gente sabe onde a gente trabalha, né? E, assim, o que eu agradeço todo dia é por eu saber que eu estou ali, sou paga, meu salário é pago pelo governo do estado, mas eu consigo fazer tanta coisa sem ter, sem ser cerceada, né? Sem ser censurada. E, assim, eu tenho um universo gigantesco de coisas que eu posso falar. Agora, aí vocês vão perguntar, então, por que vocês não fazem uma matéria falando mal dos museus da cidade, do museu do estado que está abandonado? Essa pauta eu não vou fazer. Tenha certeza. Essa pauta eu não vou fazer. Porque, assim, não tem como eu fazer, né? Essa pauta. Mas, assim, que pautas eu posso fazer? E aí, às vezes, a gente se incomoda muito com isso. Porque, por exemplo, isso é um problema, para mim, muito gritante. Eu gosto muito dessa área de artes visuais.
E o problema dos museus na cidade, para mim, é uma coisa assim que meio que dá vontade de chorar mesmo, sabe? Quando você olha. E a gente não pode chegar lá e fazer essa matéria, mas a gente pode fazer uma matéria mostrando como são muito top alguns museus do mundo, o que é que esses museus estão investindo, como esses museus estão falando. E assim, de uma certa forma, a gente não deixa de estar mostrando o quanto, quando a gente mostra uma outra realidade, falando de outras coisas, muitas vezes a gente consegue, nas entrelinhas, falar de algumas coisas que a gente gostaria de falar, que a gente não vai poder falar diretamente, entendeu? Então, assim, eu não vou dizer para vocês que eu faço o que eu quero. Já chegou na época que a Ariano Suassuna era secretária de Cultura do Estado, gente querendo mandar para mim um artigo esculhambando a Ariano. Tipo, não vai acontecer, eu não vou publicar isso. Tá? Eu posso concordar, discordar de Ariano Suassuna, mas assim, não vai acontecer de eu publicar isso lá. Né? Não pode acontecer, não vai acontecer. Eu não sou louca, enquanto editora, de trazer esse artigo para dentro da revista. E aí, assim, eu não me sinto em nenhum momento cerceada, como estou dizendo a vocês, assim, censurada, porque, assim, a gente tem uma amplitude tão gigantesca, gente, de trabalho. E, assim, eu não consigo imaginar um veículo também que não tenha suas limitações. Né? Todo mundo tem alguma limitação, claro que uns mais, outros menos. Né? Mas, assim, eu acho que a gente consegue ter tanta liberdade, sabe, para fazer um trabalho bom. E, assim, a gente é feliz com o que a gente realiza, com o que a gente consegue fazer, apesar dos limites que a gente sabe que tem, porque tem, claro. Que, assim, isso não me aperreia, sabe? Isso não me deixa, assim, triste ou incomodada, assim. Eu acho que a gente que trabalha na Continente, eu acho que esse é um discurso que qualquer uma das meninas que viesse aqui, porque hoje somos quase todas mulheres, temos toda o núcleo duro da revista hoje, não por nada, mas curiosamente somos mulheres todas. Todas elas, assim, acho que é aquela coisa, trabalhar na Continente é você trabalhar num lugar que você tem tanta chance de fazer muita coisa legal, sabe? Muito mais do que se você estivesse num jornal privado, por exemplo, sabe? Então, eu acho que a gente é muita alegria, é claro que a gente tem nossas dificuldades, e a gente tem as dificuldades de trabalhar no órgão público, e vocês sabem que às vezes as coisas no público, eles são mais lentas, existe uma burocracia que precisa ser cumprida, a gente não consegue ter uma agilidade, talvez de uma empresa privada, mas é isso, né? A gente faz esse produto que eu acho que é um produto que tem uma qualidade inegável, né? E eu acho que bom que o governo quer investir isso, né? Que bom que o governo de Jarbas quis investir nisso lá atrás. Que bom que esse governo do PSB quis continuar investindo nisso, e espero que o próximo, seja quem for, também entenda a revista como algo de um valor, assim, é uma coisa que eu sempre digo, assim, se a gente pegar a Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país, né? A gente tinha o Mais, aquele caderno Mais, né? O Mais, quem já teve a chance de ver, que não existe mais, hoje existe o Ilustríssimo, não tinha anúncio, né? Só tinha normão escrevendo, só tinha texto top, assim, de gente muito foda escrevendo, desculpa o termo, muito boa escrevendo. E aí, não tem receita aquele caderno, entende? Qual a receita daquele caderno? Não tem anúncio, não tem receita, só tem gasto. Mas o que é que ele trazia de subjetivo para a Folha de São Paulo? Entende? Eu acho que é um pouco isso que funciona a revista. Assim, a revista ela não dá lucro, ela também não dá um prejuízo, não, entende? Mas ela fica assim, meio que lá e cá, e aí oscila, claro, em função de outras questões, mas ela não é uma coisa que dê lucro para o Estado, nem nunca vai dar, assim, na minha opinião, a revista nunca vai dar lucro, mas ela traz um valor que não é mensurável, assim, objetivamente, né? É o valor das pessoas, da gente chegar em qualquer lugar e mostrar essa revista, e assim, até às vezes é uma fala um pouco preconceituosa que a gente escuta, né? As pessoas, a gente viaja para fora, para convite, para alguma coisa, a gente prega a Continente e as pessoas dizem, eita, essa revista é feita em Pernambuco, Assim, é um elogio, mas é um elogio travestido de um grande preconceito, como assim vocês conseguem fazer isso há 20 anos em Pernambuco, sabe? Então, assim, eu acho que isso é algo que traz um valor subjetivo muito grande para o Estado e para a gente que tem esse Estado tão rico, né, culturalmente. Então, acho que a gente é sempre visto, assim, quando a gente conversa com os artistas, como esse agente, sabe? Super importante na cena também, né? Do mesmo jeito que a gente nasceu nessa cena, a gente é importante para ela, sabe? Então, acho que é muito bom você poder ter um dinheiro público investido nisso, né? Numa coisa que tem esse valor tão subjetivo, tão que não é palpável, mas tão importante, né? Assim, do ponto de vista para os professores, para a educação, para os lugares que a gente chega,
essa revista é muito boa, sabe, assim, é uma alegria muito grande para mim trabalhar aqui, assim, né? É uma coisa assim, eu trabalho aqui desde que eu me formei, né, então, assim, fica meio difícil para mim fazer comparativos, mas, assim, é uma alegria diária para mim trabalhar na Continente, porque eu cresço, né, são pautas que me fazem crescer, que me fazem refletir, que me fazem ter orgulho mesmo do trabalho e, enfim, acho que é isso, gente, falei muito já, né, eu vou deixar vocês perguntarem. Não sei se ficou alguma lacuna, Giovana, se você quer que eu, assim, do modus operandi da produção, da pauta, essas coisas, não sei se quer mais alguns detalhes sobre isso. Não, eu acho que foi muito rico, mas eu acho que joga para a turma mesmo, para ver as curiosidades, né? Eu não vou ainda falar nada, porque deixa eles serem provocados, mas foi um programa muito interessante, inclusive essa reflexão ao longo dos tempos, né, para a gente entender também como vão se dando essas construções, foi você mesmo pontuou, das pautas, né? Então, assim, o que antes a gente não achava tão estranho que fosse feito, que não era tão, assim, atento para as questões, como essas demandas sociais, elas vão também interferindo no jornalismo, né? Como você vai também precisando dessa diversidade de vozes, não só do ponto de vista de quem você entrevista, mas de quem constrói a produção também, né? Porque isso também, às vezes, a gente não tinha muito claro no jornalismo. A gente tinha essa lógica muito de que, obviamente, inicialmente, por causa de toda essa questão, né, de machista e tudo mais, a predominância de que a fala era masculina, que era relegado para as mulheres papéis mais, né, se você olhar na história do jornalismo, a história de mulheres só nas colunas de fofoca, só nas colunas, né? E aí, depois, toda essa construção que ela vai além, né? De que, além de que ela está no tentativa de espaço de igualdade no jornalismo, ela também está nessa colocação de que determinadas temáticas, elas não podem ser só uma produção, né? Masculina, assim como também não só, enfim. Então, é muito bom também chamar a atenção para essa variação, né? E essa atenção para essa variação, que parece boba, mas que não é, né? Assim, parece uma coisa, mas que é uma mudança importante nas rotinas produtivas, né, do jornalismo, que é preciso. Sim, com certeza. A inserção, né, de outras minorias que elas também ficam fora do jornalismo, né, as pessoas trans, enfim, cada pessoa ela poder produzir sentido a partir desse lugar de fala, né, e não só a partir dessa pessoa que fala, mas aqui produz, né? Mas, enfim, minha gente, com vocês agora um pouco. Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, meu nome é Rafael. Bom dia, Rafael. Gostei muito da sua aula, né? Achei que foi muito legal a gente ver uma coisa que eu vou comentar mais para frente, mas, enfim, achei muito legal você falar bem abertamente de que, de fato, tem... Não é a gente pode fazer o que quiser, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vê aqui, muito da teoria, né, da comunicação pública, de que deve sim fazer críticas, inclusive, ao governo e tudo, só que a gente sabe que na prática existem diversas outras questões que não são assim, né? Então, assim, obrigado por falar isso bem abertamente, acho que isso é rico até para a gente entender como é que funciona mesmo. Mais uma questão, quando você falou sobre a questão da identidade, né, que quando muda os governos, existe uma mudança também na identidade da revista. Eu me lembrei que, assim, eu não sei se é em toda a cidade, mas, assim, nas escolas municipais, eu sou de Lagedo, que é mais interior. Então, uma coisa que é notória é que quando troca o prefeito, a identidade dos colégios mudam para a cor do partido, que é uma coisa, assim, né? É como se a escola fosse do partido, então é estranho. E daí eu me lembrei, quando você falou disso da revista, que mesmo que exista uma certa liberdade, mesmo a gente entendendo que existe essas questões que você falou, né, de prática, de manutenção, enfim, não seria um símbolo, uma simbologia de que é uma comunicação oficial do governo, já que mudou a identidade? Então, vê, assim, eu acho que talvez não tão, assim, essa parte da escola para mim é muito clara, né? Assim, até a farda da escola muda, né? Se mudar o governo do estado, também muda a farda de todo mundo que estuda na escola estadual, né? É incrível isso. Mas, assim, eu acho que é menos. Por quê? Porque, assim, seria impossível a gente imaginar uma revista que tem 20 anos e que nunca mudou seu projeto gráfico. Entende? Naturalmente,
independente de eu ser pública ou privada, eu teria que evoluir, eu teria que mudar. Assim, todos os jornais, se a gente observar, todos eles passam periodicamente por mudanças de projeto gráfico, né? Que, digamos assim, que são projetos que mudam a olhos vistos, né? Que você vê, é como você está falando, a placa da escola muda a cor. Então, ao longo de 20 anos, qualquer revista, seja ela qual for, da Abril, de onde a gente pensar, ela vai mudar o layout, né? Ela vai mudar o layout. Agora, curiosamente, isso aconteceu em momentos em que a gente tinha uma mudança de governo, mas, por exemplo, no governo Jarbas, a revista ela começou de um jeito, e no próprio governo Jarbas ela chegou a mudar também, teve uma mudança editorial, sabe? Então, não é só isso. Assim, acho que tem isso, né? Tem essa questão, mas, por exemplo, essa mudança que a gente teve no governo Paulo Câmara, em 2017, partiu da gente também essa mudança, sabe? Porque a gente, como eu disse, a gente não queria mais trabalhar com as caixinhas de visuais, plaquete, a gente queria quebrar isso e a gente pediu essa mudança, sabe? A gente brigou por ela internamente na redação, não foi uma mudança que veio de cima para baixo, sabe? Quando a gente mudou no governo Eduardo, passou muito tempo a revista mesma, o governo Eduardo já governador e sendo a mesma, mas vinha um momento que fazia sentido mudar também, né? Porque a gente ia chegar na edição número 100, isso é um marco para qualquer publicação. Então, fazia sentido ali a gente mexer, né? E a gente sabia que a gente precisava atualizar. Então, assim, eu acho que nesse caso específico da gente, não é a mesma coisa que esse exemplo que tu deu, porque, assim, seria impossível uma revista ter 20 anos e não ter mudado várias vezes nesse processo. Terminou que a gente mudou em caixinhas, né? Assim, se a gente consegue pegar dois modelos de revista que foram da época de Jarbas. No governo Eduardo coabitou ainda muito tempo um modelo antigo e depois chegou o modelo dele, e agora, recentemente, com o Paulo Câmara, a gente conseguiu implementar uma outra mudança. Mas, assim, como eu estou dizendo, não foram mudanças que vieram, o governador ligou e disse, vamos mudar, sabe? Eu acho que são ciclos mesmo, e que terminam que são ciclos que se fecham nesses momentos. Por quê? Porque, por exemplo, do governo Jarbas para o governo Eduardo, a gente teve mudança de editor. Então, todo editor, quando ele entra, ele vai dar a sua cara, né? Então, essa mudança que aconteceu do governo Jarbas para o governo Eduardo era meio natural, porque a gente mudou o editor. Entrou a editora-chefe, que é a Adriana, entrou no governo Eduardo. Então, era natural que com a chegada dela, com um novo olhar, ela trouxesse outras questões, né? Então, assim, eu acho que seria leviano eu dizer que foi algo que veio de cima do governo, né? Foram coisas que surgiram. A mudança que a Adriana fez foi porque chegou a edição número 100 e era uma oportunidade que a gente tinha de mudar a revista. Então, é como se fosse assim, uma coisa que também foi natural, entendeu? Não foi uma coisa imposta, né? Não foi algo que veio de cima e determinou. Mas que, se a gente for olhar, curiosamente, casa bem direitinho, né? Essa mudança de 17 foi uma mudança pedida por nós também, porque a gente não queria mais aquele modelo que a gente achava engessado, então a gente pediu essa mudança, né? Na verdade, a gente queria uma mudança ainda mais radical, sabe, do ponto de vista estético. A gente só não conseguiu aprovar, a gente conseguiu aprovar um meio termo, mas a gente queria ter sido mais ousado ainda, assim, da gente, né, da redação. E aí a gente vai negociando. Eu acho que isso, assim, é uma coisa que tem que ficar clara para vocês, assim, né? A gente vai negociar, tá sempre negociando, né? Você cede aqui para construir ali. E assim, eu não vou fazer o que eu quero, nem o governo chega para mim dizendo que eu tenho que fazer. Mas eu tenho um bom senso, né? E aí eu vou negociando, eu vou indo até onde eu posso ir. A gente já fez matérias, por exemplo, sobre azulejos, os azulejos do Recife. E aí, assim, os azulejos, os prédios que possuem exemplares de azulejo português no Recife, enfim, estão completamente abandonados e destruídos. E a gente fez essa matéria, sabe? A gente ouviu a Fundarp dizendo o que é que, enfim, os problemas. Mas é lógico que a gente não disse, a culpa é do governador. Isso a gente não disse, mas a gente mostrou que tinha um certo jogo do empurra, dos proprietários do imóvel que diziam que não tinham dinheiro para cuidar, e do governo que dizia que, enfim, aquela coisa, a gente consegue, sabe, fazer algumas coisas assim, sem ser cerceado, né? Então, assim, acho que é tudo negociação mesmo, é você saber se mover, né, sobre isso, assim, sobre as questões que vêm de todos os lados, sabendo que você está você é uma publicação do Estado, né, e que você tem alguma limitação, sim, como todo mundo tem, né, não existe liberdade total, né, ninguém tem, nem o público, nem o privado. Só deixar claro, né,
até natural nessas mudanças gráficas, né? Existe uma tendência muito grande, né? Desses detalhes mais simplistas, mais simples, né? De tentar deixar os detalhes gráficos mais simples, né? Essa onda minimalista mesmo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta mais nesse sentido de que da tua observação, né, dessa mudança um pouco da revista do impresso para o online mesmo, né? Na tua visão, né, eu queria que tu destacasse mais um pouco dessa visão do público, né? Como é que a diferença do público do impresso mesmo para o online, como é que vocês observam isso, né? Vocês poderiam destacar mesmo é, essas diferenças realmente de público, se há realmente diferenças e o que vocês poderiam destacar ali, do impresso para o online mesmo, já que, como tu mesmo falasse, né, existe um pouco essa tendência, né, da própria marca, né, da Continente, de tentar realmente implementar um modelo que vai além realmente do impresso, né, já que a gente não sabe qual vai ser o futuro do impresso daqui para frente, né? Então, eu gostaria realmente que tu destacasse um pouco essa mudança de público. Então, a gente sente que existe, sim, uma diferença entre os nossos assinantes, né, e que ainda são muito, como é que eu vou dizer assim, apegados e fazem questão ainda de ter revista impressa em mãos para ler. Eu não sei se vocês sabem, né, a gente emplacou uma luta, esse tem um pouco a ver com o discurso de vocês, a gente ganhou recentemente uma certa luta que a gente tinha com a diretoria, que era de deixar todo o conteúdo da revista aberto no site, né? O texto ele pode ser lido na íntegra por todo mundo, né? Você não precisa comprar. E para a gente isso fazia muito sentido, porque se a gente tem algo que é público, né? O acesso a isso tem que ser público também, né? Claro que o impresso ele tem um custo, né? Porque ele tem um custo de distribuição, ele tem um custo de envio. Então, eu não posso sair dando revista. Não tem como, assim, isso não seria viável. Mas na internet isso é viável, né? Então a gente conseguiu fazer com que a diretoria entendesse, né? Que a gente não pode aplicar para a gente a mesma lógica de, um, de uma revista da Abril, por exemplo. Diferente. E aí, o que é que a gente vê? Apesar da gente ter os textos abertos, agora, especificamente nesse momento, não estão todos, porque o assinante, ele não está nem recebendo a revista impressa, entende? Então, a gente teve que dar alguma vantagem para o assinante nesse momento de pandemia. Mas, assim, basicamente, a revista, ela já teve fases, mas ultimamente ela vinha estando completamente online, gratuitamente. Então, mesmo estando assim, a gente tinha as pessoas que ainda permaneciam no impresso, ou seja, pessoas que sabiam que se entrassem na internet, no site da Continente, leriam aquele mesmo material, mas que continuam ainda apegadas à questão do papel, a questão de você receber nessa revista, abrir o cheiro, você pegar todo aquele ritual, digamos assim, de leitura, que é uma revista, que é até diferente de um jornal, né? Tem gente que ainda gosta do jornal, ficar com a mão suja do jornal no final da leitura. Mas a revista, ela tem uma coisa assim que eu acho que é um pouco diferente do jornal, que ela é um fetiche, né? Por ela ser tão setorizada como ela é, né? A revista ela é muito segmentada. A gente entra hoje numa banca de revista, tem revista de corrida para homem, revista de corrida para mulher. Não é revista de esporte, é revista para quem gosta de correr. É revista de um tipo específico de bordado, né? O segmento do segmento do segmento do segmento a gente encontra de revista, né? A gente tem uma Cláudia, que é para um tipo de mulher, tem uma Nova, que é para outro tipo de mulher. Enfim, assim, tem 500 mil segmentações. E o que é que eu acho que a revista fala muito, né? Quando você pega uma revista, como ela é muito segmentada, ela fala um pouco do que você é, né? Então, quando você anda com a Continente embaixo do braço, a Continente está dizendo alguma coisa sobre você, né? Porque quem lê a Continente, em teoria, né? Claro, tudo em teoria, tá, minha gente? Estou generalizando. Mas quem lê a Continente, em teoria, faz parte de um grupo específico de pessoas que gostam disso, daquilo outro. Se você lê uma revista de surf, você está enquadrado dentro de uma categoria também, né? De um setor, digamos assim, né? Claro que isso tudo é uma leitura bem rasa, assim, bem superficial, mas de algum modo é isso. Então, eu acho que ainda tem muita gente que tem esse afeto, né, por esse ritual, por essa questão de ter a revista em mãos, né? Então, a gente sabe que a gente tem ainda esse público. Eu não sei até quando eu vou ter esse público, por exemplo, meu filho tem 8 anos, eu não sei se meu filho vai ser um leitor de revista, né? Não sei, impressa, sabe? Talvez seja, porque, enfim, na minha casa isso ainda é algo muito presente.
meu marido só lê jornal impresso, meu marido só lê a Continente se for impresso, ele está sem ler a Continente há 6 meses, porque ele disse que se recusa a entrar na internet para ler, e ele tem a minha idade, ele tem 39 anos, entendeu? Então, assim, ele não lê na internet, ele não gosta, sabe? Tentava, não leio, porque a revista tem a versão digital, né, para tablet, para você ler, tipo, ela diagramada, né? Como se fosse uma revista de verdade, mas ele não quer, ele não lê. Então, assim, eu não sei até quando a gente vai ter isso, né? Então, assim, a gente sabe que a gente ainda tem esse público muito certo, né, que é um público que continua sendo fiel ao impresso, né, e a gente atende esse público com a revista impressa, né, mesmo o público mais jovem de vocês, acredito que tem as pessoas que gostam de ter a revista na mão, né, a Continente, e aí, já voltando de novo para essa questão da revista, quando você pega na Continente, você vê o papel, tem uma qualidade, não é o mesmo papel de uma Veja, por exemplo, né, então, assim, isso tudo que as pessoas hoje têm Continente, meu filho está tendo aula sobre Recife, e eu peguei uma Continente do início, de quando eu entrei na revista, que tem uma Continente especial de turismo sobre Recife, e a revista continua sendo algo que ele pode consultar, né? Então, a Continente é um tipo de publicação que, mesmo que ela tenha ainda coisas datadas, ela é uma publicação que você volta nela com o tempo, né? Então, por isso que ela é importante ser impressa, entende? É diferente. O jornal a gente lê hoje, bota no chão amanhã e o cachorro faz xixi e cocô, né? Tchau. A Continente não, ninguém, assim, eu não conheço, não imagino pessoas que têm a Continente e jogam fora, sabe? Se você não quer guardar essa Continente, você doa para uma biblioteca, você doa para alguém. Sim, é um tipo de produto diferente, percebem? De uma vez. A Veja também, depois que você lê, tem coisa pior de você chegar num consultório médico e pegar uma Veja de 2003. Não faz sentido você ler uma Veja de 2003, 2015, né? Agora, se você chegar num consultório e você encontrar uma Continente de 2003, com certeza vocês vão encontrar alguma coisa que vocês podem ler. Apesar de ter esse gap aí de 17 anos, né? Então, assim, eu acho que a Continente, ela ainda se sustenta porque ela é algo que é impresso, que está entre o jornal e o livro, tem um monte de coisa no meio. A Continente não é um livro, mas ela está mais perto do livro que o jornal, entende? Então, assim, ela é algo que pode ser guardado. Então, eu acho que ela ainda perdura no impresso muito por isso, porque as pessoas gostam de colecioná-la, as pessoas gostam de tê-la em casa e gostam de consultá-la, anos depois, porque sabe, eita, tem aquela Continente que foi sobre Vinícius de Moraes, eu vou fazer um trabalho sobre ele, eu vou pegar a Continente. Claro que vai ter novidades que não vão estar ali, mas o conteúdo que está ali, ele vai ser factível ainda de ser utilizado. Então, a gente tem ainda esse público muito apegado com isso, né, com o papel, com essa ideia de guardar, de colecionar, de, enfim, tem esse público. E na internet, eu acho que a gente tem um público que talvez nunca tenha pego a revista, materialmente falando, né, e eu acho que tem gente que tá lá e ama o conteúdo, ama a revista, mas nunca pegou na revista, não faz questão de pegar, né? Então, eu acho que, na verdade, o que aconteceu, assim, a gente saiu a gente continua tendo um público mais tradicional, se essa é a palavra que eu posso usar, que ainda se apega ao papel, que, às vezes, é gente mais velha, mas também tem gente mais novo que continua tendo essa relação especial com o papel. E a gente ganhou um público novo, né? Um público mais jovem, um público mais, digamos, da faixa de vocês, que às vezes conhece a revista e lê a revista pela internet mesmo. E que isso, para a gente, não é algo ruim, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que expandir o público, né? Então, a gente vai continuar imprimindo a revista enquanto a gente puder, enquanto for viável, enquanto a gente tiver quem queira a revista. Confesso que, para mim, deixar de imprimir a revista impressa vai ser algo doloroso, enfim. Mas que eu também não descarto, não, sabe, gente? O que eu acho... o tempo vai dizer, assim, eu não vou dizer, vai imprimir 2 anos. Pode ser que, tipo, nesse período pandêmico que a gente ficou sem imprimir, para mim foi muito doloroso, porque eu acho, na minha cabeça, né? A partir de determinado momento, as pessoas começaram a fazer pequenas saídas, as pessoas iam em banca de revista e me doía imaginar que as pessoas, num momento como esse, que a gente tá ficando tanto em casa, quem gosta de ler no papel, chegava numa banca e não tinha Continente para comprar, entende? Porque podia ter sido uma boa leitura, né, para pessoas que não leem na internet durante a pandemia. Então, isso me doía um pouco, assim, foi uma felicidade saber que agora a gráfica, a gente vai continuar no home office, quem pode continuar no home office vai continuar, mas a gráfica, que só pode imprimir lá, vai voltar a imprimir os livros da CEP e os periódicos da CEP. Isso, para mim, foi uma felicidade. Espero que a gente não tenha que dar para trás nesse passo para frente, né? Mas... enfim, acho que é isso. Então, a gente expandiu o nosso público, na verdade, né? Esse público da internet, eu acho que ele não... é como se fosse assim, a minha defesa é sempre, tem que ter o conteúdo aberto na internet, porque quem lê na internet não é quem quer ter a revista impressa. O assinante, ele assina. Quem quer ter a revista impressa, ele vai na banca e compra. Ele não vai deixar de comprar porque ele pode ler o texto na internet, não, entendeu?
Eu acho que às vezes a pessoa lê o texto na internet, não gosta tanto que quer ter a revista, vai lá na banca e compra. Então, assim, eu acho que essa lógica de dizer assim, não vou dar na internet porque a pessoa não compra, eu não sei se aplica diretamente a Continente, sabe? A gente consegue fazer alguns estudos, aí o comercial vem pra gente e diz, não, você está vendendo menos porque vocês abriram. Mas, assim, a gente sempre tem essa defesa, a gente é... Quem paga a gente são vocês, hein? As pessoas têm que poder ler a Continente, né? E a impressa, ela tem um problema gigantesco, que eu acho que talvez qualquer pessoa que falar de publicação para vocês vai trazer, que se chama distribuição. Não adianta nada fazer a revista está pronta nos galpões da CEP e eu não consegui fazer a revista chegar nos lugares. Então, a gente tem um problema gigante de distribuição. Por quê? Porque os correios, enfim, estão sucateados e a gente não... Demora muito para chegar as coisas pelos correios. Nenhuma grande distribuidora, tipo Log, quer pegar a gente, porque a gente imprime muito pouca revista, a gente é muito pequeno, entende? Eles querem pegar revistas que tenham 30 mil de tiragem, a gente tem nem... Meu Deus do céu, não chega nem perto disso. E para eles não é vantajoso pegar uma revista que imprime 22 mil revistas e distribuir. Eles não querem. Então, a gente fica refém dos correios, que estão, enfim, tem os problemas que a gente já sabe. E aí, a gente tem problema de fazer com que a revista chegue nas bancas, de Recife menos, mas, assim, de outros lugares do Brasil, né? Então, assim, a distribuição é para a gente um problema ainda muito grande, né? Assim, então, daí porque também a gente tem que ter a internet, já que a gente não chega com a impressa, a gente não chega... Até bem pouco tempo, quase não tinha Continente em nenhuma banca em Caruaru. Recentemente foi que a gente começou a fazer pediu algumas dicas eu não sei se Dudu foi professor de vocês, Eduardo César Maia. Dudu é amigo, irmão, amado. Estudamos juntos no colégio de aplicação, quando a gente era na 5ª série, e trabalhamos juntos. Ele trabalhou comigo na Continente durante o período que a gente era novinho, assim, entrando no jornalismo. E aí eu disse, Dudu, diz aí quais são as bancas que tem aí legal em Caruaru, vamos ver onde é que a gente vai fazer essa revista chegar. E aí, assim, todo um esforço nosso para que a revista chegue no interior, entendeu? Enfim, é uma luta diária da gente. Assim, às vezes a gente faz papel que não cabe ao jornalista, sabe? A gente tem que fazer outras coisas também para poder fazer a coisa rodar. Então, até pegando essa coisa da expansão do público, Mariana, porque, de fato, eu concordo total com você, de que quem lê no papel nunca vai ter problema do acesso. Eu sou uma dessas, eu tenho um monte de Continente guardada, que as pessoas, às vezes, daqui de casa ficam dizendo, joga, porque não joga, porque não joga, e você não joga porque tem isso mesmo. Você sempre tem a sensação, e não é só a sensação, de que tem uma busca ali que lhe serve, né? Não é um conteúdo que ele vai para o lixo. Então, de fato, tem um monte de coisa que, de fato, você olha, não está com a atualização de hoje, mas tem toda uma discussão que é importante. Mas outra coisa que eu penso, e eu queria saber se vocês pensam, ou teriam interesse em pensar, é porque, veja, vocês são ligados a uma empresa do governo do Estado que também tem a Secretaria de Educação. A expansão do público não poderia ser nas próprias escolas estaduais? Já pensou alguma coisa nesse sentido de tentar, nessa formação de leitores, né, uma proposta de um projeto integrado com a SEDUC no sentido de formação de leitores, e aí seria uma possibilidade de ampliação? Então, assim, a gente já teve várias fases, né? Assim, já teve momentos em que todas as escolas do estado recebiam o Continente. Isso era lindo, na minha opinião. Assim, isso era lindo e necessário e quase que uma obrigação, né? Mas aí, enfim, vocês sabem, né? Essas coisas às vezes travam. Porque aí depois a CEP ficou... Aí nem me pergunto qual foi o governo, qual foi o período, que eu não sei, mas assim... Aí depois descobriu que a gente mandava para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação não conseguia também distribuir. Aí ficava lá acumulando um monte de revista que não chegava onde deveria chegar. Enfim, hoje a gente sabe que se manda para as principais bibliotecas, né? Elas recebem. Mas eu também, essas bibliotecas são todas, não sei. É no estado todo, não sei, não tenho esse controle, não consigo trazer esse dado para vocês. Internamente na redação, isso é uma coisa que a gente sempre bate a tecla, assim, eu acho que talvez, assim, esse trabalho da gente, tem uma qualidade, talvez ele pudesse ter uma repercussão tão grande, tão maior, né? É tão triste que ele não consiga ser reverberado mais, com mais força, entre estudantes e professores. E aí a gente já teve nossa revisora, que é professora, enfim, de português, professora, teve
hoje aposentada, mas que já teve uma experiência muito grande com a educação, professora de português, Maria Helena, ela já fez projetos, sabe, em que a gente, é como se a gente fosse fazer algumas coisas para os professores, né, ajudar os professores, como usar continente na sala de aula, enfim, alguns projetos nessa linha, são projetos que estão, assim, estão na nossa mira, digamos assim, mas que, enfim, essas coisas são lentas, realmente, né? Então, assim, já teve fases em que chegava, se a gente mandava a revista para todo mundo, aí depois parou de mandar porque disseram que não estava chegando. Aí fica essa coisa, assim, um pouco confusa. Mas, assim, é uma coisa que a gente entende, sim, como algo necessário. Na redação, a gente tem certeza, não tenha dúvida que a gente acha que a revista deveria estar em todas as escolas do Estado. Sim, sem sombra de dúvidas isso, sabe? Agora, como fazer essa operação é que eu não sei, assim, não sei, porque não me cabe também, porque, enfim, eu sou jornalista, né, tenho que fazer o meu trabalho, mas, assim, eu sei que é algo que vai além da gente, é mais complexo, né, do que a própria redação e até, talvez, do que a própria CEP mesmo. O que a CEP tem feito muito, que eu acho que tem sido muito bom, é esses circuitos culturais, que, infelizmente, esse ano não vão acontecer, né, das feiras. Teve feiras em Caruaru, ano passado, e esse ano teria em várias cidades do interior, várias. E aí, esse ano, infelizmente, não vai poder ser, né? Tá sendo tudo virtual. Mas, assim, era uma forma da revista chegar também, né? Era uma forma que a revista estava indo para essas cidades, chegando nessas cidades, circulando e chegando, né? Enfim. Mas a gente tem essa preocupação, sim. A gente fez um projeto agora com Zona Rural, com o Roger. Roger fez uma viagem no interior ano passado. A gente botou um repórter para ir e a Continente ia junto, sabe? Foi outra forma da gente fazer a Continente chegar, né? Com uma figura que tem tudo a ver, né, com o Roger e com o Zona Rural, chegar em algumas cidades, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação. Agora mesmo, a matéria do mês de outubro é sobre as poetas mulheres do Pajeú, do sertão do Pajeú. A gente só fala da poesia feminina, que é de arrepiar, assim, é linda a matéria. A gente fez um podcast que me deixou, assim, super feliz, assim, com o resultado também, a última edição do podcast. E amanhã tem um podcast novo, né, foi 2 semanas atrás. E, assim, tipo, a gente não imprimiu a revista ainda, né? Quando imprimir, eu vou ter que fazer essa revista chegar lá, entende? Eu vou ter que fazer essa revista chegar nessas cidades, né? Em São José do Egito, em várias outras cidades da região. E a gente vai ter que se virar nos 30, porque eu não sei realmente como é a logística. Eu sei que a logística de distribuição de qualquer produto é difícil. Isso é a única coisa que eu aprendi nesse tempo todo, é que a gente faz a revista, mas fazer a revista chegar na mão das pessoas não é fácil. É um processo complicado, demorado, enfim, porque a gente é pequeno também, né, gente? Se a gente fosse a Veja, não teríamos esse problema, mas somos pequenos, então é difícil. Bom dia, eu tenho uma pergunta. Como a gente está estudando nessa disciplina, né, comunicação pública, eu queria entender como vocês funcionam com relação às pautas, como você disse, são vocês que criam os temas das pautas. Eu queria saber qual a participação do público que lê com relação aos temas e se vocês já ouviram, atenderam os pedidos deles. Então, sim, a gente recebe, né? A gente antes recebia carta mesmo, né? Física, era engraçado. Eu era a pessoa que chegava as cartas para mim, assim. Não tinha aqueles boletins que vão na revista, quer assinar, né? Aí vinha um negocinho dentro e tinha um lugarzinho lá para a pessoa mandar críticas e sugestões. Já chegou muita sugestão por aí. Hoje em dia a gente recebe sugestão e crítica e elogio e também, enfim, pontuações que fazem a gente pensar, né, se a gente errou, se a gente fez alguma coisa errada, por vários canais, né? Desde das redes sociais, dos e-mails da redação, e a gente sim escuta o público, né? Escuta o que as pessoas pedem. Agora, claro, às vezes a gente chega uns pedidos assim que são meio fora do contexto, assim, sabe? Às vezes, na verdade, nem é só do público. Às vezes eu recebo ligação de assessoria de imprensa de São Paulo querendo que eu faça matéria sobre uma comida. Ah, não, porque a McDonald's agora está com promoção da batata frita. Aí eu digo, pô, tu não sabe nem qual a minha linha de e me oferecer uma matéria dessa, sabe? Existe. As pessoas continente, assim, se ela tivesse a mínima noção
do que era Continente, ela não tinha feito essa proposta, né? Ela tinha feito para outro veículo, não para mim, isso faz sentido para outro veículo. Mas a gente, sim, escuta as sugestões do público, publica cartas, sejam elogiosas ou não, e escutamos. Agora, lógico, como é a redação? A redação, ela é enxuta. A redação, ela sou eu, a Adriana, que é minha chefe, a Adriana é a editora-chefe, eu sou a editora assistente. E depois de mim, aí tem a editora do site, que edita o site e a gente. Depois temos 2 repórteres especiais, todas essas 5 pessoas são mulheres, certo? E aí tem o diagramador, tem os estagiários, tem o tratador de imagem, tem a revisora. É uma equipe de, sei lá, de 15 pessoas. Somos 15 pessoas na redação. A gente faz sozinho uma revista? Não. A gente tem colaborador externo. Então, a gente trabalha com pessoas que propõem pautas para a gente e a gente chama para escrever, né? Os jornalistas que até trabalham em outros veículos, um menino do JC mesmo vai publicar uma revista, Márcio Bastos vai publicar a entrevista no mês de dezembro. Então, assim, a gente tem colaboradores externos. A revista, desde o início, ela foi baseada nisso, até porque para você contratar no setor público não é tão simples, né? Enfim, tem concurso, todo aquele negócio. E assim, a revista ela sempre se baseou nesse formato, né? Da gente ter colaboradores externos. Então, se eu quero que alguém vá falar de teatro, aí eu vou poder escolher aquela pessoa, tampa de crush, que sabe tudo daquele tipo de dramaturgia, não sei o quê, vou convidar ela. Outro mês já não vai ser ela, já vai ser outra pessoa. Enfim, e aí, claro, que essas pessoas também que habitualmente colaboram com a gente, não só a gente convida as pessoas, né, porque eu já conheço, eu conheço Cris Gomes, que é uma repórter de São Paulo, não sei o que, nananana, ligada ao movimento negro, não sei o que, se eu tiver alguma pauta de um artista negro, não sei o que, de repente eu chamo ela, eu já sei, aí eu ligo, Cris, pode fazer essa pauta, não sei o que, eu aciono ela. Outras vezes, os próprios colaboradores trazem as sugestões de pauta para a gente. Então, a gente também recebe, né? Desses que a gente já conhece e também de pessoas que a gente não conhece. Geralmente, quando chega uma colaboração de alguém que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, a gente pede para a pessoa mandar algum texto que já tem escrito, alguma coisa para a gente ter uma ideia, né? Se está dentro do estilo da revista e tal, para ter uma ideia. Mas a gente aprovando não é um problema, assim. Às vezes as pessoas mandam sugestões de pauta para elas mesmas fazerem. Às vezes mandam sugestões de pauta para a gente usar essa matéria mesmo do poeta, das poetas do Pajeú, foi uma sugestão que chegou para a gente. Vocês precisam fazer matéria sobre as mulheres do Pajeú, não é só sobre os poetas, não é sobre Louro do Pajeú, é sobre as mulheres que fazem poesia no Pajeú. E aí a gente desenvolveu essa matéria. Então, assim, não é assim, do nada. A matéria que vai sair agora, a próxima reportagem que vai sair em novembro, é sobre inteligência artificial. Foi um ex-estagiário da gente que sugeriu a matéria. Ele disse, vamos fazer. Foi o TCC dele, aí ele tinha feito esse TCC, ele disse, eu posso adaptar e ficar uma matéria massa para a revista. Aí a gente, beleza, vamos fazer. Aí ele adaptou e aí a gente fez. Então, assim, tanto as ideias nascem da gente e a gente busca pessoas para executar essas ideias, como também as ideias chegam para a gente através das pessoas, né? Geralmente são pessoas que conhecem a revista, então já sabem o estilo, já propõem uma pauta dentro, né, do que é Continente, enfim, mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Mariana, e agora com as redes sociais, vocês acham que vocês estão mais impactados, assim, pelos leitores, assim, precisa se administrar mais essa relação com o leitor, ou isso é uma coisa que não mudou? Ou isso, você está falando das cartas, a carta tinha um movimento muito unilateral, né? Mandava, a pessoa aceitava ou não, jogava no lixo, guardava na gaveta, né? Agora, com as redes sociais, isso fica reverberando muitas vezes, né? Então, uma situação positiva é ótima, uma negativa é uma bomba, né? E aí, nesse sentido, como é que vocês pensam essa relação com essa audiência que não está mais só na carta, né? Que ela amplia-se e vai para as redes. Então, realmente, né, as redes, elas têm milhares de coisas boas, né? E acho que fazem com que a gente tenha que ouvir mais, né? Assim, dialogar mais, né? A gente estava numa posição antes de muito... Não sei se essa palavra é conforto, mas assim, a gente... Era meio inacessível, digamos assim, né? As pessoas, para chegar na gente, demoravam mais, né? Assim, não tinha uma resposta tão imediata. Era algo que levava um tempo, né? Assim, para
acontecer. Eu acho que a gente inverteu um pouco a lógica, até aquelas teorias do jornalismo e tudo, foram meio que postas em xeque, né? Porque você não consegue mais imaginar só as coisas vindo de um lado de cá, né? E botando para cá. Agora tem a rebordose, vai, mas volta, né? Então, é óbvio que a gente teve que se adaptar, né? A gente já teve situações desconfortáveis na internet, claro, não erramos às vezes e, enfim. E, assim, fomos aprendendo, né, a lidar com essas crises também quando elas aconteceram, né? Tentando sempre ir pelo caminho do diálogo mesmo, né? Que eu acho que é uma coisa que a revista preza muito, assim, e aí a gente tem aprendido com isso, certamente, assim, sabe? Até onde a gente pode ir, né? E enfim, e a se repensar mesmo também, né? Então, assim, são coisas que hoje eu acho que fazem com que a gente pense mesmo, e claro, o leitor hoje, ele tem muito mais oportunidade de conversar com a gente diretamente do que tinha antes, né? Sem sombra de dúvidas, assim, não tem nem comparação isso. Né? E essa troca é rica, eu acho, né? Quando ela é feita com respeito, enfim, com diálogo, eu acho que ela é muito positiva. A gente sabe que nem sempre é assim, mas, assim, de modo geral, a gente não tem tido tantas questões com isso. A gente tem conseguido passar pelas crises, né? Enfim, e aprender mesmo com elas e aprender com o diálogo com o público mesmo. Acho que a gente tem feito esse esforço mesmo, internamente na redação, é algo que a gente sempre discute, né? Mas temos evoluído, lógico, né? Assim, e assim, na gestão de crise tem aquelas coisas, né? O que responder, como não deixar sem resposta, né? Sempre ter, enfim, abrir o diálogo, né? Não ignorar as questões, enfim. Isso tem sido uma política nossa, assim, realmente. É interessante ver, né, assim, como, apesar de tu estava dizendo assim, não, isso não é atribuição minha, assim, por exemplo, no caso da distribuição, e de fato não é, mas é importante também, o que a gente está vendo aqui é que é o zelo, mesmo não sendo a atribuição, né? É as coisas que elas saem das áreas todas, assim, tipo assim, a gente sabe que, por exemplo, a relação com a audiência é a relação que tem profissionais que teoricamente eram para fazer isso, a distribuição é outra, mas assim, a gente nota nessa equipe, né, pelo que tu está mostrando aqui, que mesmo não sendo atribuição, isso acaba se sobrepondo e o interesse é tão grande que esse jornalismo ele passe as barreiras e chegue, que vocês, mesmo não sendo, agarram nesse entendimento de que vai. Isso é uma coisa muito boa de se ver, né? Muito interessante, muito... Pois é assim, é meio bizarro isso, né? Assim, é surreal, porque, vê, quando eu entrei na CEP não existia marketing. Então, tipo, às vezes tinha que fazer um anúncio para ser um calhau na revista, e a gente da redação tinha que fazer. Eu não sou publicitária, beleza? Assim, não sou eu não sei fazer. Mas a gente tinha que fazer, então é aquela coisa assim, se vira nos 30, porque realmente a CEP, ela não foi criada e pensada enquanto empresa como uma empresa para ter o que ela tem hoje, sabe? Ela foi criada para rodar o diário oficial, então, veja, era uma coisa muito simples, ela não tinha que ter, para que ela vai ter marketing? A obrigação dela era rodar o diário oficial. Só que aí, a partir do momento que ela constrói 2 periódicos, né, que é o Pernambuco e a Continente, né, que ela lança uma editora que faz publicações bastante relevantes no mercado editorial. Então, assim, ela passa a ter necessidade de ter um marketing. Então, o marketing é uma coisa super recente na CEP, no setor de marketing. Não existia setor de marketing, era comercial e redação. Só que o comercial tem uma obrigação, a redação tem outra, e o marketing tem outra. E aí ficava o marketing jogado, né, entre a redação e o comercial. Ninguém lá sabia fazer, nem a gente sabia fazer direito. Então, assim, acho que tem muito isso, assim, acho que, como a gente acredita muito também na revista, a gente não se importa de ter essa visão, assim, de se meter um pouco nessas coisas que às vezes nem são da nossa alçada, né? Mas eu acho que a própria forma, né, como a CEP foi evoluindo, e eu acho que ela fez muito bem, porque hoje realmente o diário oficial não é mais impresso, né? Ele é digital. Então, assim, o maquinário da CEP não serviria mais para nada, porque o diário oficial não roda mais. Então, assim, o maquinário da CEP tem que servir a alguma coisa, né? E ele está servindo culturalmente ao Estado, né? Então, é um momento que a própria empresa, eu acho que desde que eu vi a CEP, né? Desde que eu entrei na CEP há 17 anos para hoje, a empresa se modernizou, assim, a olhos vistos, né? Então, é um caminho, realmente, sabe? Então, assim, a gente sai de uma mentalidade muito... de prestar um serviço muito simples e ali, sem ter nenhuma relação com o público, por exemplo, porque era a impressão do Diário Oficial, só o que as pessoas precisavam publicar no Diário Oficial, mandavam e ela botava lá, mas não tinha
esse tipo de coisa que a gente tem hoje, né? De ter circuitos, de ter eventos, de ter publicações, não tinha isso. Então, assim, a própria empresa, ela está evoluindo. Imagina que tem gente que está lá muito antes de mim e que viu a CEP mudar da água para o vinho, assim. Então, assim, acho que é realmente um processo, né? Assim, a CEP, ela se modernizou muito, ela é hoje uma empresa muito melhor do que ela já foi antes, assim, muito mais moderna, muito mais profissional, mas ela ainda tem muito a melhorar, porque ela ainda tem algumas coisas que são próprias do serviço público que, em alguma medida, dificultam, às vezes, alguma coisa nesse sentido, mas, assim, hoje em dia, acho que a gente consegue ter um resultado muito bom, sabe? E mostrar que o público pode sim ter resultado muito bom, né? Acabar um pouco essa ideia de que tá todo mundo lá sem trabalhar e não sei o quê, não é assim, né? Não é assim. Então, acho que os produtos que a CEP bota no mercado mostram que sim, é possível. Talvez a CEP seja, no Brasil, das imprensas oficiais, que existem várias, né? Uma das que mais publica, uma das que ganha prêmio, é indicada a prêmio Jabuti. Então, assim, é um trabalho muito reconhecido, é muito bom você tipo de produto sendo feito também na rede pública, porque você quebra alguns discursos, né? Que a gente vê tanto por aí, assim, que é bem triste, na verdade. Mas, assim, é isso mesmo, acho que a gente acredita no que a gente faz, aí a gente termina se envolvendo, porque a gente ainda evoluiu, mas a gente ainda tem buracos, né? E que vai levar um tempo para a gente conseguir ter, assim, uma mega estrutura super profissional, super... Não é tão simples, né? A gente sabe que não é tão simples, não pode abrir vaga na minha cabeça para criar um setor, assim, tem essas coisas, né? Então, enfim, vamos seguindo com o que a gente pode. Basicamente é isso que a gente tenta todo dia. Mariana, Oi. não sei se dá tempo ainda, mas enfim, eu tenho uma curiosidade, não tem necessariamente a ver com comunicação pública, mas nesse tempo de pandemia, eu queria saber como é que foi, no começo principalmente, né, que estava todo mundo com medo. Agora menos, mas na época foi uma coisa que foi para todo mundo muito particular, né? Eu queria saber como é que foi dentro da organização, quais foram os desafios que vocês pensaram. Então, assim, eu tava de folga quando começou a confusão, eu tava em Fernando de Noronha. Eu tive, bem pessoal agora, eu tive um ataque de pânico. E disse pro meu marido, vamos voltar agora, senão a gente vai ficar preso nessa ilha. E eu não vou ficar sem meus filhos. Vai ficar eu de quarentena aqui e meus filhos em Recife. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Quando eu voltei para a revista, eu ainda fui trabalhar um dia, isso, sei lá, foi um sábado, né? Que eu acho que foi o dia que disseram que ia fechar as escolas, que não sei o que não sei o que. Aí eu ainda fui para a revista na segunda e na terça. E aí decidiram que a CEP seria fechada, né? Assim, a CEP, assim, quem pudesse trabalhar em casa ia trabalhar em casa. E aí a gente foi disparado para casa. E a gente era fim de mês, era assim, 16, 15 de março, a gente fecha a revista dia 20, então a gente foi esses últimos dias para fechar a edição, né, e aí depois a gente teve que ir para casa, aí começou a confusão, por quê? Porque assim, o primeiro momento do nosso trabalho dá para fazer à distância, eu acho que a gente vai permanecer agora em home office, o que eu acho muito sensato da parte da CEP, né, manter, quem pode ficar em casa, se mantém em casa, quem só consegue realizar seu trabalho lá, volta, né, com todos os cuidados, enfim. Mas assim, a gente começou, o problema era assim, tipo, acho que todo mundo no primeiro momento ficou meio mal, né? Assim, eu sou boa da cabeça, sabe? Mas eu fiquei meio perturbadinha nos primeiros dias, assim, porque eu sou uma pessoa muito centralizadora, metódica, eu gosto de planejar, sabe? Uma pessoa que planeja as coisas. E a pandemia tirou meu chão, porque eu não planejava nada, né? Então, assim, foi muita terapia para aguentar essa falta de poder planejar as coisas, né? Mas, enfim, aí a gente começou a tentar viabilizar o trabalho, porque a gente, reunião de pauta, tudo isso a gente podia fazer como a gente está fazendo aqui com vocês, leitura de texto, a edição, isso tudo a gente conseguia fazer à distância, tem um drive, né, a gente ia salvando os conteúdos lá, mas aí tem o problema dos programas, né, de diagramação, e o programa que a gente usa para editar, que é junto. Tipo, o diagramador está diagramando lá, e eu estou aqui no meu outro programa, mexendo no que ele está diagramando, entende? Em copy, em design, aí uma versão online, assim, que você pagava uma mensalidade sem precisar comprar o direito. Enfim, essas confusões, assim, todas que tiveram que ser feitas. E nos 2 primeiros meses, a gente foi para a redação só no momento de fechar a revista. E aí, logo depois, veio o lockdown aqui em Recife, né, que foi em maio. E aí, nesse lockdown, se decidiu que a CEP fecharia como um todo, que não ia ter mais impressão nem nada, que todo mundo ia trabalhar de casa. Mas, assim, acho que a partir de maio, abril e maio foi meio, assim,
atabalhoado, porque nem todo mundo tinha um programa, não tinha conseguido baixar, o computador não suportava, porque esses programas são muito pesados, né? Aí não conseguia, enfim, essas tretas, assim. A gente virou uma coisa assim meio artesanal, sabe? Me incomoda muito ainda não ler a revista impressa, sabe? Tipo, não ter uma prova impressa. Isso pra mim me dá calafrio, assim, porque tem coisa que eu acho que você não vê na tela, sabe? Da revisão. Então, assim, pra mim ainda me angustia muito não poder ter a revista impressa e fazer uma última revisão no conteúdo impresso. Agora, pode que a CEP voltou, possa ser que a gente vá lá para pegar a impressão, sabe? Conseguir imprimir e voltar. Então, assim, a gente foi se adaptando, sabe? Para o trabalho da gente, sim, a gente consegue fazer remotamente, sem dúvida nenhuma. Eu, assim, tenho pena, assim, e me deixa triste mais pela troca, porque a troca numa redação é muito rica. Quem já teve a chance de estagiar numa redação sabe o quanto é rico, né, a troca. Não só na reunião, mas, assim, no dia a dia mesmo, na conversa, de você chegar, sentar do lado do outro, conversar, trocar uma ideia sobre uma série que você viu um filme. Muitas pautas, às vezes, nasciam dessas conversas triviais, né, que, infelizmente, a gente não consegue mais ter, porque não tem como ter isso, né, não tem como eu estar sentada do lado da repórter e, do nada, fazer um comentário e a gente entabular uma conversa que vai render alguma coisa interessante. Isso me faz muita falta, sabe? Mas o operacional, assim, hoje é muito tranquilo de fazer à distância, assim, não tem problemas. Para mim, o único incômodo é essa falta dessa troca e essa questão da revisão, que eu ainda acho que revisar no papel é diferente de revisar na tela, mas, enfim, a gente faz o que pode, né? Ninguém tem super impressoras para imprimir 80, 90 páginas de revista colorida todo mês em casa, entendeu? Então, tipo, né? Impressora, primeiro, que quase ninguém tem hoje, né? Quando você tem, a impressora sempre está quebrada, né? Porque a minha tem, mas está quebrada. É um clássico. A impressora que não funciona na hora que você precisa. Acho que eu respondi, né? Não sei. Com certeza. Mariana, a gente queria agradecer. Foi uma aula muito boa, assim, para a gente. Uma aula, sobretudo, não só, né, dessa rotina, de tudo, mas uma aula boa de jornalismo, aquela coisa que a gente sempre falta, né, de jornalismo. Às vezes eu acho que o jornalismo hoje está tão transformado, eu vejo tão pouco prazer, às vezes, em quem faz jornalismo hoje. Está tudo tão tumultuado nessa Verdade. né? E aí foi uma pessoa com esse empenho, com essa garra, com essa luta, né? Porque também a gente sabe da luta que é fazer jornalismo fazer jornalismo cultural no Nordeste, fazer jornalismo cultural em Pernambuco, fazer jornalismo cultural dentro de uma empresa que tem uma ligação com o governo do Estado. Então, assim, é uma série de coisas que são dificultadoras, mas vocês, uma equipe que eu também admiro muito, né? Conheço muitas dessas meninas super poderosas da conteúdo. E eu acho muito rico, né? Tudo isso que vocês fazem são muito grandes assim, para a sociedade. Então, eu agradeço a tua participação. Digo, Natália está aí te agradecendo, dizendo que foi muito ótimo. E dizendo eu que agradeço. Que outras vezes, assim, a gente continuar com a disciplina, a gente quer que você também... Pode chamar, eu adoro, morro de saudade da aula. Fico querendo falar de revista, que era uma aula que eu adorava dar, falar da revista, do fetiche da revista, amava falar disso. É triste, mas não dá, não tenho tempo mais, com 2 pequenos em casa, preciso dar atenção a eles também. Aí eu que queria agradecer a vocês, queria só para fechar, no ano passado a gente fez uma campanha com a Continente, e aí a gente... Assim, queria pedir para vocês também, assim, comprarem essa briga, né? Assim, a gente sabe que para a gente existir, a gente precisa de apoio, sabe? A gente não dá lucro, né? A gente tem esse valor, como eu falei, subjetivo, intangível, assim, que é um valor que para alguns gestores pode não ser um valor suficientemente bom, né? Então, a gente acha que para a gente existir e seguir existindo, independente de ser impresso, ser no site, ser no podcast, a gente precisa que vocês apoiem o jornalismo. Então, acho que para quem trabalha com comunicação, apoiar o jornalismo de qualidade hoje, nessa maré de desinformação e de tanta coisa surreal que a gente vê, é bem importante. Então, se puderem, sigam a gente nas redes, comentem, escutem o podcast da gente, o Trópicos. A gente, a partir de amanhã, eu estou aqui na produção, então devem estar editando lá o episódio, que está meio atrasado, mas entre amanhã a gente vai reviver uma coisa que a gente fez em 2015, quando a revista fez 15 anos, que era o Continente Conversa. E a gente dividiu aquelas categorias que eu falei que a gente não queria mais. A gente amanhã vai ter uma mesa só de cinema, de pessoas do Brasil todo, do Pará, do Rio,
do Rio Grande do Sul, conversando sobre cinema, como foi esse ano pandêmico na área de cinema, né? O que as pessoas tiveram que se reinventar. Depois a gente vai ter um de artes cênicas, depois a gente vai ter um de literatura, um de música. Vai ser a série final dessa temporada do Trópicos, vai ser toda focada nessa discussão, assim, do que foi esse ano, né, para os artistas que sofreram tanto, né, sem apoio, enfim. E até, na verdade, não é só esse ano, né, de 5 anos para cá, o que mudou, né? Muita coisa mudou de 2015 para cá, no Campo das Artes, né? Os artistas viraram vilões. E, enfim, a gente vai trazer essa discussão agora nessa reta final do ano. Enfim, apoiem, leiam a gente, curtam, sigam, porque a gente precisa de apoio. Assim, a gente existe, a gente é público, mas a gente precisa ter apoio do público, né? Para seguir existindo, seguir fazendo o que a gente faz. E eu agradeço demais. Se quiserem, só convidar. Qualquer uma das meninas, vai ficar muito feliz. As minhas repórteres amadas, Luciana e Débora, podem dar aulas maravilhosas para vocês sobre o que é a reportagem, né? Sim. Essa coisa maravilhosa, que é tão própria do jornalismo. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto para marcar esse momento nosso aqui. Tudo bem, vamos lá. A gente não está presencial, mas a gente guarda os com certeza. registros pandêmicos.